Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Declan Walker. Ele conta que morreu e viu um futuro onde a Terra será devastada e renascerá uma nova humanidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e deixe um comentário com seu nome e sua cidade. Agora, vamos escutar o testemunho de Declan. Olá, pessoal. Meu nome é Declan Walker e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha vida. Não é todo dia que a gente passa por algo assim, então peço que prestem atenção, porque o que tenho para contar é realmente importante. Nasci em 1957, em Boston, Massachusetts. Sou um homem de negócios, daqueles que você vê andando pelas ruas do centro, sempre com uma pasta na mão e um telefone na outra. Mas minha história não é sobre negócios. É sobre algo muito mais profundo. Desde que me entendo por gente, tive problemas no coração. Era uma coisa de família, sabe? Meu avô teve, meu pai teve. E lá estava eu seguindo a mesma trilha. Quando era criança, costumava dizer que tinha 2 gansos brigando dentro do peito. Era assim que descrevia as palpitações que sentia. Apesar de todos esses problemas, sempre acreditei que meu corpo era uma criação divina. Não era perfeito, longe disso, mas eu sabia que havia um propósito por trás de tudo isso. Essa crença me ajudou muito ao longo dos anos, especialmente nos momentos mais difíceis. A vida seguiu seu curso. Eu cresci, me formei, comecei a trabalhar, me casei e tive filhos. Tudo parecia normal, dentro do possível, claro. Tinha que tomar cuidado com a saúde, fazer check-ups regulares, essas coisas, mas nada que me impedisse de levar uma vida relativamente normal. Até que chegou 2010. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente sérias. Eu estava numa reunião de negócios, daquelas importantes que podem mudar o rumo de uma empresa, quando senti uma dor no peito que quase me derrubou da cadeira. No começo, achei que fosse só o estresse, sabe? Mas não era. O diagnóstico veio como um soco no estômago, miocardite. Foi um período difícil, cheio de angústia e confusão, mas foi também quando minha fé se fortaleceu. Comecei a orar como nunca tinha orado antes, pedindo a Deus forças para enfrentar essa nova batalha. E sabe de uma coisa? Acredito que Ele me ouviu. Depois do diagnóstico de miocardite, comecei o tratamento com medicação. Os médicos diziam que era a melhor opção, que poderia ajudar a controlar a inflamação no meu coração. Mas eu sabia que precisava de mais do que apenas remédios, precisava de um milagre. Então, uma noite, enquanto eu orava, e olha, eu orava muito naquela época, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Estava ali, de joelhos ao lado da minha cama, as mãos juntas, os olhos fechados, quando de repente senti algo estranho. Era como se uma onda de calor estivesse passando pelo meu corpo, começando no peito e se espalhando até a ponta dos dedos. No começo, fiquei assustado. Pensei que pudesse ser um ataque cardíaco ou algo assim, mas não era dor o que eu sentia. É difícil explicar. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de mim. Me senti leve, energizado, como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Quando abri os olhos, a sensação continuava lá. Olhei para minhas mãos e quase podia ver uma luz saindo delas. Sei que parece loucura, mas é a verdade. Naquele momento, tive certeza absoluta de que algo extraordinário tinha acontecido. No dia seguinte, fui correndo fazer novos exames e, adivinhem, meu coração tinha voltado ao tamanho normal. Os médicos não conseguiam explicar. Falavam em remissão espontânea, em efeitos inesperados da medicação. Mas eu sabia a verdade. Tinha sido curado por intervenção divina. A partir daquele dia,
Prometi a mim mesmo que iria compartilhar minha história com o mundo. Queria que todos soubessem das bênçãos que eu tinha recebido. Comecei a falar sobre minha experiência na igreja, com amigos, até mesmo com estranhos que encontrava na rua. Os anos seguintes foram uma montanha-russa. Tinha dias em que me sentia invencível, como se pudesse conquistar o mundo. Em outros, o cansaço batia forte, me lembrando que, milagre ou não, eu ainda era humano. Mas uma coisa nunca mudou: minha gratidão. Cada manhã que eu acordava era um presente, uma nova chance de fazer a diferença. Eu tentava viver cada dia como se fosse o último, porque sabia melhor do que ninguém o quão frágil a vida pode ser. Chegou 2019 e as coisas começaram a mudar de novo. Não foi de uma hora para outra, sabe? Foi aos poucos. Primeiro, comecei a me cansar mais rápido. Depois vieram as dores no peito, as palpitações. Era como se meu velho amigo, o problema no coração, estivesse voltando para me visitar. Os médicos começaram a falar em marca-passo. Diziam que era a melhor opção, que poderia me dar mais alguns anos de vida tranquila. Mas eu resisti. Não sei explicar bem o porquê. Talvez fosse orgulho, talvez fosse medo, ou talvez lá no fundo eu ainda esperasse outro milagre. Passei meses nessa resistência. Ia às consultas, ouvia os médicos, mas sempre acabava dizendo não. Minha esposa ficava preocupada. Meus filhos me pressionavam. Pai, você precisa pensar na sua saúde. Eles diziam e eu sabia que estavam certos, mas algo dentro de mim dizia para esperar. Setembro chegou e com ele veio o pior dia da minha vida. Estava em casa assistindo TV com minha esposa quando, de repente, senti como se um elefante tivesse sentado no meu peito. A dor era insuportável. Não conseguia respirar, não conseguia falar. Tudo ficou embaçado. Lembro vagamente de ouvir minha esposa gritando, chamando uma ambulância. Lembro do som da sirene, das vozes dos paramédicos, mas era como se eu estivesse assistindo a tudo de longe, sabe? Como se não fosse comigo. Quando cheguei ao hospital, as coisas ficaram ainda mais confusas. Ouvi palavras como insuficiência cardíaca e coma induzido. Tentei lutar, tentei dizer que estava bem, que não precisava de nada disso, mas meu corpo não respondia. A última coisa que vi antes de tudo ficar escuro foi o rosto da minha esposa. Ela estava chorando, segurando minha mão. Queria dizer a ela que ficaria tudo bem, que eu a amava, mas não consegui. E então, o escuro me engoliu. Foi aí que começou a experiência mais incrível e assustadora da minha vida. Uma experiência que mudou tudo o que eu pensava saber sobre a vida, a morte e o que vem depois. Uma experiência de quase morte que me mostrou coisas que nunca imaginei serem possíveis. Não sei dizer quanto tempo fiquei inconsciente. Poderiam ter sido minutos, horas ou dias. O tempo parecia não ter significado. A primeira coisa que percebi foi uma sensação estranha, como se estivesse flutuando. Era como se meu corpo tivesse ficado leve de repente, livre de todo o peso e dor que eu vinha sentindo. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, e me vi em um lugar estranho. Era o quarto do hospital. Eu tinha certeza disso. Podia ver as máquinas, os tubos, as enfermeiras indo e vindo. Mas havia algo errado. Eu não estava na cama. Estava olhando para baixo e vi meu próprio corpo deitado ali, imóvel, conectado a todos aqueles aparelhos. Foi a coisa mais estranha que já experimentei. Era eu, mas ao mesmo tempo não era. Naquele momento, senti uma mistura de confusão e paz, quase como se estivesse em um sonho. Tentei dizer algo, tentei me mover, mas ninguém parecia me ouvir ou me ver. Aliás, era como se eu fosse invisível. Foi então que notei algo ainda mais estranho. Havia uma luz brilhante que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era a coisa mais bonita que já vi.
Não era ofuscante, sabe? Era acolhedora, convidativa. Senti uma atração irresistível por aquela luz. Era como se ela estivesse me chamando, me puxando gentilmente, e eu queria ir. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, só paz, uma paz que nunca tinha experimentado antes. Comecei a me mover em direção à luz. Não estava andando, nem voando, era mais como fluir, como se eu fosse parte daquela luz e ela parte de mim. À medida que me aproximava, comecei a ouvir algo. Não eram exatamente vozes, mas uma espécie de música, a melodia mais bonita que já ouvi. E então, num piscar de olhos, não estava mais no hospital. Estava em outro lugar, um lugar que desafia qualquer descrição. Era como se tivesse entrado em outra dimensão, um lugar onde as regras do nosso mundo não se aplicavam mais. Foi o começo de uma jornada que mudaria minha vida para sempre, uma jornada através do que só posso descrever como o além. E o que vi lá, bem, isso é uma história e tanto. Quando a luz ao meu redor se dissipou, me vi em um lugar que só pode ser descrito como celestial. Era uma cidade, mas não como qualquer cidade que já vi na Terra. Imaginem a mais bela metrópole que vocês já viram. Agora multipliquem essa beleza por 1000. Ainda assim, não chega nem perto. Os edifícios eram altos, majestosos, feitos de um material que parecia cristal, mas era mais brilhante, mais vivo. As ruas não eram de asfalto, mas de algo que se assemelhava a ouro líquido. E em todo lugar havia luz, não uma luz ofuscante, mas uma luz suave, acolhedora, que parecia emanar de tudo e de todos. O mais impressionante era a sensação de paz que pairava no ar. Não havia pressa, não havia estresse. Todos os seres que eu via, e eram muitos, pareciam estar em perfeita harmonia uns com os outros e com o ambiente ao seu redor. E a música? A música era algo de outro mundo, literalmente. Era como se bilhões de vozes estivessem cantando em perfeita harmonia, louvando a Deus. A melodia era tão bonita que quase doía ouvi-la. Fazia com que as mais belas sinfonias da terra parecessem ruído em comparação. Enquanto caminhava, ou flutuava, não tenho certeza, por aquelas ruas douradas, percebi que não estava sozinho. Havia outros seres ao meu redor. Alguns pareciam humanos, outros eram criaturas que nunca tinha visto antes. Todos irradiavam uma própria luz, como se fossem feitos de pura energia. Um desses seres se aproximou de mim. Ele tinha asas enormes e brilhantes, e sua presença emanava uma paz indescritível. Ele se inclinou diante de mim, sorriu e disse: "Bem-vindo, Declan." Sua voz era como música. "Você está aqui por um propósito." Fiquei surpreso ao perceber que podia entendê-lo perfeitamente, embora ele não parecesse estar falando em nenhuma língua que eu conhecesse. Era como se a comunicação acontecesse diretamente de mente para mente. O anjo me guiou através da cidade, mostrando-me maravilhas que desafiam qualquer descrição. Vi jardins de uma beleza indescritível, com flores que cantavam e árvores que dançavam. Vi rios de água que fluíam morro acima, desafiando as leis da física que eu conhecia. E em todo lugar havia amor, um amor tão puro e intenso que fazia meu coração, ou seja lá o que eu tinha no lugar dele naquele momento, quase explodir de alegria. Era como se todo o amor do universo estivesse concentrado naquele lugar. Foi então que o anjo me levou a um lugar especial, um tipo de salão onde me foram mostradas visões do futuro. E o que vi lá, bem, isso merece um capítulo próprio. O anjo me guiou até um salão enorme com paredes que pareciam feitas de luz pura. No centro havia algo que se assemelhava a um grande espelho, mas em vez de refletir, mostrava imagens em movimento. "Aqui", disse o anjo, "você verá o que está por vir." As imagens começaram a se formar, e o que vi me deixou sem fôlego.
Vi um mundo em tumulto. Guerras eclodiam em várias partes do planeta. Cidades sendo engolidas por enchentes de proporções bíblicas. Terremotos sacudiam continentes inteiros. Era assustador, devo admitir, mas antes que o medo pudesse me dominar, o anjo colocou gentilmente a mão no meu ombro, ou o que quer que fosse meu ombro naquela forma espiritual. Não tema, ele disse, pois mesmo nas trevas mais profundas, a luz sempre encontra um caminho. E então as imagens mudaram. Vi pessoas de todas as raças, credos e nacionalidades se unindo. Vi um movimento de solidariedade global como nunca antes na história da humanidade. Era como se toda aquela adversidade tivesse finalmente despertado o melhor da humanidade. Vi avanços tecnológicos incríveis sendo usados para curar doenças, limpar os oceanos, reverter os danos causados ao meio ambiente. Vi uma nova era de paz e cooperação entre as nações. Este é o futuro que pode ser, disse o anjo. Mas lembre-se, o livre-arbítrio é um dom precioso. O que você vê aqui são possibilidades, não certezas. Fiquei maravilhado com o que vi. Era um futuro cheio de esperança, de possibilidades, mas também entendi o peso da responsabilidade que vinha com esse conhecimento. O que devo fazer? Perguntei ao anjo. Sua missão, ele respondeu, é compartilhar esperança. Lembre as pessoas de seu potencial divino, da luz que existe dentro de cada um. O futuro que você viu só se tornará realidade se a humanidade escolher o amor em vez do medo, a união em vez da divisão. Enquanto observava aquelas visões, senti uma conexão profunda com toda a humanidade. Era como se pudesse sentir a dor, a alegria, as lutas e as vitórias de cada pessoa na Terra. E entendi que todos estamos interligados, que cada ação, cada escolha que fazemos afeta o todo. O anjo me mostrou mais coisas. Vi avanços científicos que pareciam magia. Vi a cura para doenças que hoje consideramos incuráveis. Vi a humanidade se expandindo para as estrelas, colonizando outros planetas. Mas também vi os desafios que teríamos que superar para chegar lá. Vi as consequências de nossas escolhas atuais, o impacto de nosso estilo de vida no planeta. Vi que o caminho para esse futuro brilhante não seria fácil, mas que era possível se trabalhássemos juntos. Quando as visões terminaram, me senti transformado. Era como se tivesse ganhado uma nova perspectiva, uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Lembre-se, disse o anjo antes de me guiar para fora do salão. O futuro não está escrito em pedra. Cada escolha, cada ação de bondade e de amor pode mudar o destino. Eu sabia que tinha uma missão importante pela frente, uma missão de esperança, de união. Mas minha jornada pelo além estava longe de terminar. O que veio a seguir foi igualmente surpreendente e tocante. Deixando para trás o salão das visões, o anjo me guiou por um caminho que parecia feito de nuvens douradas. À medida que avançávamos, comecei a ouvir vozes familiares, vozes que não ouvia há muito, muito tempo. De repente me vi em um lugar que lembrava um parque. Havia árvores magníficas, flores de cores vibrantes que nunca tinha visto antes, e um lago de águas cristalinas que refletia uma luz suave e reconfortante. Foi então que os vi. Meu pai, que tinha partido há mais de 2 décadas, minha avó, que eu mal me lembrava, pois ela faleceu quando eu era muito pequeno, meu melhor amigo da infância, que perdeu a batalha contra o câncer aos 25 anos. Todos ali, sorrindo para mim com os braços abertos. Corri para eles, ou melhor, flutuei na direção deles, pois naquele lugar o movimento parecia acontecer mais pelo pensamento do que por qualquer esforço físico. Quando os alcancei, nos fundimos em um abraço que parecia conter todo o amor do universo. Filho, disse meu pai, sua voz exatamente como eu me lembrava. Que bom ver você, mas não é sua hora ainda. Olhei para ele, confuso.
Ele parecia tão jovem, tão saudável. Todos eles pareciam. Não havia sinais de doença, de velhice ou de sofrimento. Você ainda tem muito a fazer lá embaixo, disse minha avó, acariciando meu rosto com uma ternura que fez meu coração, ou o que quer que eu tivesse no lugar dele naquele momento, se encher de alegria. Conversamos por um tempo que pareceu ao mesmo tempo um instante e uma eternidade. Eles me contaram sobre suas vidas no além, sobre a paz e a alegria que sentiam, mas também falaram sobre como observavam os que ficaram, como tentavam nos guiar e proteger. Meu amigo de infância me deu um recado para sua mãe, dizendo que estava bem e que ela não precisava mais se culpar por sua morte. Meu pai me pediu para dizer à minha mãe que ele a amava e que esperaria por ela, não importa quanto tempo levasse. Foi um momento de uma beleza indescritível. Senti-me preenchido por um amor tão puro, tão completo, que é difícil colocar em palavras. Era como se todas as mágoas, todos os arrependimentos, todas as dores tivessem sido lavadas, deixando apenas o amor em sua forma mais pura. Mas, como todas as coisas boas, esse momento também chegou ao fim. O anjo que me guiava tocou gentilmente meu ombro, indicando que era hora de seguir em frente. Me despedi de meus entes queridos com o coração transbordando de amor e gratidão. Sabia que os veria novamente um dia, e essa certeza trouxe uma paz que nunca tinha experimentado antes. Enquanto me afastava, ouvi a voz do meu pai uma última vez. Lembre-se, filho, o amor é a força mais poderosa do universo. Nunca se esqueça disso. Carreguei essas palavras comigo enquanto seguia o anjo para a próxima etapa da minha jornada. Mal sabia eu que o que viria a seguir testaria essa nova compreensão do amor de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Deixando para trás o lugar de luz e amor onde encontrei meus entes queridos, senti uma mudança súbita no ambiente ao meu redor. A luz começou a diminuir e uma sensação de frio começou a se infiltrar em meu ser. O anjo que me guiava parou e se virou para mim. Seu rosto antes sereno agora mostrava uma expressão séria. Declan, ele disse, sua voz agora mais grave. O que você verá a seguir pode ser perturbador, mas é uma parte da sua jornada. Lembre-se, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Antes que eu pudesse responder, o anjo desapareceu e me vi mergulhado na escuridão mais profunda que já experimentei. Não era apenas a ausência de luz, era como se a própria escuridão fosse uma entidade viva, pulsante, que me envolvia e ameaçava me engolir. Tentei me mover, mas parecia que estava preso em um tipo de lama espessa e fria. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas por sons distantes que pareciam gemidos de dor e desespero. Aos poucos, meus olhos começaram a se adaptar à escuridão e percebi que estava em uma espécie de caverna. As paredes eram de rocha negra, com estranhas inscrições que pareciam se mover e mudar constantemente. Era como se as próprias paredes estivessem vivas, contando histórias de dor, arrependimento e perdição. O frio que sentia não era apenas físico, era um frio que chegava até minha alma. Senti-me completamente sozinho, abandonado. Todos os momentos de alegria, amor e esperança que tinha experimentado antes pareciam ter sido apagados, deixando apenas um vazio doloroso. Foi então que ouvi uma voz suave, quase melodiosa, mas que carregava um tom sinistro que fez todos os pelos do meu corpo, ou o que quer que eu tivesse naquele momento, se arrepiarem. Bem-vindo, Declan, disse a voz. Estávamos esperando por você. Da escuridão emergiu uma figura. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Alto, bem vestido, com um rosto que poderia ser considerado atraente se não fosse pelos olhos. Aqueles olhos eram como poços sem fundo de maldade e sofrimento.
Com um choque de reconhecimento, entendi quem ou o que estava diante de mim. Era Satanás, o próprio príncipe das trevas. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos e que fez meu coração se contrair de medo. "Não tenha medo", ele disse, sua voz uma paródia cruel de conforto. "Você está em casa agora." Naquele momento, senti um desespero como nunca antes. Era como se toda a esperança tivesse sido drenada do universo, deixando apenas o vazio e o sofrimento. Mas então, do fundo da minha alma, veio uma lembrança. As palavras do meu pai. O amor é a força mais poderosa do universo. E com essa lembrança, uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. Eu sabia que esta provação não seria fácil, mas também sabia que não estava realmente sozinho. E com esse conhecimento, me preparei para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O que veio a seguir foi um teste de resistência e fé. Satanás tentou de todas as formas me quebrar, usando ilusões e mentiras para semear medo e dúvida em meu coração. Ele me mostrou visões de um futuro sombrio, onde a humanidade falhava em alcançar a paz e a união que eu havia visto anteriormente. Ele tentou me convencer de que a esperança era inútil, que o amor não era suficiente para combater as trevas. Mas, a cada tentativa dele de me derrubar, eu me agarrava mais firmemente à lembrança do amor puro que havia sentido na presença dos meus entes queridos e a certeza de que não estava sozinho. Lembrava-me das palavras do anjo, da missão de compartilhar esperança e do potencial divino dentro de cada ser humano. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que a escuridão iria me engolir por completo, aquela pequena chama de esperança dentro de mim nunca se apagou. E então, algo incrível aconteceu. A escuridão ao meu redor começou a recuar, como se fosse empurrada por uma força invisível. A chama de esperança dentro de mim cresceu, iluminando a caverna e revelando as inscrições nas paredes, que agora brilhavam com uma luz dourada. Satanás recuou, seu rosto contorcido de raiva e frustração. "Você pode ter vencido esta batalha", ele disse, sua voz cheia de rancor, "mas a guerra está longe de terminar." Com essas palavras, ele desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho na caverna agora iluminada. Senti uma paz profunda invadir meu ser, sabendo que havia superado um teste crucial. O anjo reapareceu, seu rosto novamente sereno e acolhedor. "Você fez bem, Declan", ele disse. "Lembre-se sempre do poder do amor e da esperança. Eles são suas maiores armas contra as trevas." Com isso, ele me guiou de volta à luz, de volta ao lugar de paz e amor onde minha jornada havia começado. Quando finalmente despertei no hospital, sentindo o calor da mão da minha esposa segurando a minha, sabia que havia mudado para sempre. Tinha uma nova missão, uma nova compreensão da vida e do amor. E sabia que, não importa o que acontecesse, nunca estaria realmente sozinho. Neste reino de escuridão, diante de Satanás, senti um medo paralisante. Sua presença era opressiva, como se o próprio ar ao meu redor tivesse se tornado pesado e tóxico. Ele continuava sorrindo, seus olhos fixos em mim com uma intensidade perturbadora. "Você não pertence aqui, Declan", ele disse, sua voz agora mais dura, "mas poderia. Pense em todas as vezes que você falhou, todas as pessoas que você magoou, todas as oportunidades que desperdiçou." À medida que ele falava, imagens começaram a passar pela minha mente. Momentos de fraqueza, erros que cometi, pessoas que desapontei anteriormente. Era como se toda a culpa e o arrependimento que já senti estivessem sendo amplificados 1000 vezes. Senti-me afundando, sendo puxado para baixo por essas memórias dolorosas. A escuridão parecia estar me engolindo e, por um momento, pensei que tudo estava perdido. Mas então, do fundo da minha alma, veio uma voz. Não era uma voz externa, mas uma voz interior,
uma voz que soava como uma mistura de todos os que eu amava. Lembre-se do amor, dizia a voz. Lembre-se de quem você é. Com um esforço tremendo, consegui focar nessa voz. Lembrei-me do amor que senti no céu, do abraço dos meus entes queridos, da paz que experimentei. E com essas lembranças, uma luz começou a brilhar dentro de mim. Olhei para Satanás e, pela primeira vez, não senti medo. Você está errado, eu disse, minha voz mais forte do que esperava. Eu não pertenço aqui. Ninguém pertence. Somos todos filhos de Deus, feitos de amor. A expressão de Satanás mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fúria. Ele avançou para mim, mas algo o impediu. A luz dentro de mim tinha se tornado tão brilhante que estava empurrando a escuridão para longe. Naquele momento, senti uma mão em meu ombro. Era o anjo, de volta para me guiar. Você passou no teste, Declan, ele disse, sua voz cheia de orgulho. É hora de voltar. A caverna começou a desaparecer ao meu redor. A escuridão se dissipou e me vi envolvido mais uma vez pela luz celestial. Mas agora era hora de retornar ao meu corpo, de voltar à vida que eu tinha deixado para trás. Lembre-se de tudo o que viu e experimentou, disse o anjo enquanto me guiava de volta. Você tem uma missão agora. Compartilhe o amor. Espalhe a esperança. O mundo precisa disso mais do que nunca. Senti-me sendo puxado de volta, a luz celestial diminuindo à medida que me aproximava do mundo físico. A última coisa que ouvi antes de abrir os olhos no hospital foi a voz do anjo. Lembre-se, Declan, o amor é a resposta, sempre. Abri os olhos lentamente, piscando várias vezes para ajustar minha visão à luz fluorescente do quarto de hospital. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha esposa, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora brilhando com alívio e alegria. Dean, ela exclamou segurando minha mão. Você voltou. Os médicos, eles disseram que talvez você não... Sua voz falhou e ela começou a chorar novamente. Queria confortá-la, dizer que estava tudo bem, mas minha garganta estava seca e eu não conseguia falar. Um médico entrou no quarto, parecendo igualmente surpreso e aliviado ao me ver acordado. Nos dias que se seguiram, fui submetido a uma série de exames e procedimentos. Os médicos estavam perplexos com minha recuperação, que chamaram de milagrosa. Falaram sobre opções de tratamento, incluindo a possibilidade de um dispositivo. Mas eu sabia que minha cura ia além da medicina convencional. Tinha experimentado algo que mudou fundamentalmente quem eu era e como via o mundo. Quando finalmente pude falar, a primeira coisa que fiz foi compartilhar minha experiência com minha família. Contei a eles sobre a cidade celestial, sobre as visões do futuro, sobre o encontro com nossos entes queridos. Falei sobre a descida às trevas e como o amor tinha me salvado. Vi a incredulidade em seus olhos se transformar em admiração e, finalmente, em compreensão. À medida que me recuperava, sentia uma urgência crescente de compartilhar minha história com mais pessoas. Comecei a falar sobre minha experiência na igreja, em grupos de apoio e até mesmo para estranhos que encontrava na rua. Minha mensagem era simples, mas poderosa. O amor é a força mais poderosa do universo. Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão tem o poder de mudar o mundo. Encorajava as pessoas a acreditarem, não necessariamente em minha história, mas na capacidade do amor de transformar vidas. Falava sobre a importância da fé, não apenas em um sentido religioso, mas como uma crença no bem, na humanidade, no potencial divino que existe em cada um de nós. Compartilhava as visões do futuro que tinha visto, não como profecias, mas como possibilidades que podíamos realizar se escolhêssemos o amor em vez do medo. Meses depois da minha experiência, tive um sonho vívido. Nele,
Vi algo grandioso acontecendo em agosto. Não sabia exatamente o que era, mas sentia que era importante. Comecei a falar sobre isso também, encorajando as pessoas a se prepararem, não com medo, mas com esperança e amor. Minha vida tinha ganhado um novo propósito. Cada dia era uma oportunidade de espalhar amor, de fazer a diferença, de ajudar a construir o futuro brilhante que eu tinha vislumbrado. Não foi fácil, claro. Havia dias em que me sentia cansado, dias em que duvidava de mim mesmo e da minha missão. Havia pessoas que me chamavam de louco, que descartavam minha experiência como alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Mas para cada pessoa que duvidava, havia outras que encontravam consolo e conforto nas minhas palavras. Comecei a falar nas igrejas, em grupos comunitários e até mesmo em eventos universais. Sobre minha experiência, sim, mas mais do que isso, falava sobre o poder do amor, da compaixão e da unidade. Não importa sua religião, sua raça, sua nacionalidade, eu dizia. No final, todos somos parte da mesma família humana, e o amor é a cola que nos mantém unidos. Minha saúde continuava frágil, mas cada dia que eu acordava era um presente, uma nova oportunidade de fazer a diferença. O dispositivo Elivad, que os médicos tinham recomendado, se tornou uma parte de mim, um lembrete constante da segunda chance que eu tinha recebido. À medida que o mês de agosto se aproximava, sentia uma crescente antecipação. Não sabia o que esperar, mas tinha certeza de que algo importante estava prestes a acontecer. Encorajava as pessoas a estarem abertas, a procurarem sinais de mudança e oportunidades para fazer o bem. E então, numa manhã de agosto, acordei com uma sensação de clareza que não sentia desde minha experiência de quase morte. Olhei pela janela e vi o nascer do sol mais bonito que já tinha presenciado. Naquele momento, entendi. O evento grandioso que eu tinha previsto não era algo externo, algo que aconteceria para nós. Era algo que aconteceria através de nós. Era o despertar coletivo da humanidade para o poder do amor. Naquele dia, saí para as ruas com um novo vigor. Falei com todos que encontrei, desde o vendedor de jornais até o CEO apressado. Compartilhei minha história, minha visão, minha esperança para o futuro. E vi algo incrível acontecer. As pessoas pararam, escutaram e começaram a falar umas com as outras. Vi estranhos ajudando estranhos. Vi sorrisos sendo trocados, onde antes havia apenas pressa e indiferença. Era como se uma onda de bondade estivesse se espalhando pela cidade. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a ouvir histórias similares de outras partes do mundo. Pequenos atos de bondade se transformando em movimentos de compaixão. Comunidades se unindo para enfrentar desafios. Pessoas encontrando força na união e no amor. Minha experiência de quase morte não foi apenas uma mudança para mim, mas um chamado para a humanidade. Um lembrete de que todos temos o poder de amar, de perdoar, de fazer a diferença. Hoje, continuo minha missão. Cada dia é uma nova oportunidade de espalhar amor e esperança. Sei que o caminho à frente não será fácil. Haverá desafios, haverá momentos de escuridão, mas também sei que, enquanto nos lembrarmos do poder do amor, haverá esperança para o futuro. E você que está ouvindo minha história agora, lembre-se, você também tem esse poder dentro de você. O poder de amar, de fazer a diferença, de mudar o mundo. Use-o bem, porque no final é o amor que verdadeiramente importa. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.